Estão me ouvindo bem? Boa noite. Queremos agradecer hoje a conferência, a Latinofarma, a Novartis, a Allergan, pelo apoio às videoconferências, ao web meeting deste dia de hoje e a todos os outros que temos tido. Do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. Que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Vocês podem cantar. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, hey, como uma onda no mar. Nada do que foi será, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, no indo e vindo infinito. Cíntia, pega aqui pra mim. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. Fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, ei, como uma onda no mar. Então, obrigada mais uma vez aos nossos patrocinadores que fazem com que a nossa ciência, nosso ensino continue. E aqui hoje nós temos uma pessoa incrível, uma pessoa muito humilde. Eu acho que eu conheci o Uber quando eu estava na Unifesp e sempre foi uma pessoa muito disponível, acessível, uma pessoa inteligentíssima, né? Vocês vão saber pelo currículo dele. O Uber, ele fez na Universidade Federal de Goiás, a oftalmologia, a residência em oftalmologia pela Unifesp. E eu estava até falando para a Uber que a gente tem a nossa história, nossos currículos se parecem em alguns aspectos, porque o Uber também esteve na Universidade de Colômbia, né, em Nova York, e em 2009. Eu tive logo em seguida, em 2010,
Nessa época, o Uber ele pôde estagiar com o Dr. Steven Tseng. Dr. Tseng, ele é uma sumidade nessa parte de genética ocular, ele faz muitas investigações em genética, e aí o Uber teve essa oportunidade, teve também a oportunidade de estagiar com a doutora Lori Ventura, lá no Bascom Palmer. Então, é um currículo fantástico, e terminou aí, por último, na OHSU, né, no Oregon, no Casey Eye Institute, terminando, fazendo aí, acho que 2 anos, não foi, Uber, de genética ocular? Você passou um tempo a mais lá, não foi? Foram 2 anos e meio lá. 2 anos e meio. Então, não tem pessoa melhor para nos estar aqui hoje brindando com essa aula. Eu pedi essa aula para Uber de distrofias pediátricas, porque, como eu estava falando, a gente abriu, desde o ano passado, o nosso departamento de distrofias na Fundação Altino Ventura, e eu venho pegando, né, tendo acesso a esses pacientes. Então, eu pedi aí um help ao amigo Uber para nos orientar melhor e dizer a investigação, né, como conduzir esses casos, o que tem de mais novo, o que a gente pode oferecer de melhor para esses pacientes. Então, Uber, é com você, eu passo a palavra, pode ficar à vontade para compartilhar seus slides e começar a aula. Obrigado, Camila, agradeço a todos pelo convite, é uma honra apresentar essa aula para vocês, espero que seja proveitosa. Então, a gente vai falar um pouco de distrofias retinianas pediátricas. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. As doenças hereditárias da retina, em geral, elas constituem um grupo muito heterogêneo de doenças oculares. São raras, crônicas, progressivas, ou não, e com variadas características clínicas e genéticas, e geralmente de difícil diagnóstico. Como a gente vai falar mais especificamente um pouco de crianças, né? Aqui no Brasil a gente tem mais de 500 mil pessoas cegas, e dessas 66 mil, então de 13% a 15% são crianças. Em 2012, o CBO estimou que 50 mil pessoas com retinose pigmentar, e as doenças hereditárias da retina, especificamente em criança, elas são a segunda causa de baixa visão em crianças até 15 anos de idade, só perde para cicatriz de torso. E na população brasileira em geral, as 3 principais causas dessas doenças hereditárias da retina são a maurose congênita de Leber, doença de Stargardt e retinose pigmentar sindrômica e não sindrômica, e todas elas, em maior ou menor nível, podem apresentar na idade de criança, né? Então, assim, como que a gente pode classificar essas doenças hereditárias? Diversas formas a gente pode classificar, como vocês podem ver aqui. E nessa apresentação a gente vai discutir primariamente aquelas de início precoce, que vai avaliar as diferentes formas de apresentação, progressão, diagnóstico, algumas considerações genéticas e até terapêuticas em alguns casos. Aqui é um exemplo de como a gente pode dividir e classificar essas doenças hereditárias. Por exemplo, de localização, a gente pode ter uma degeneração mais retiniana, pegando a retina em geral, ou uma degeneração mais confinada à mácula, ou um combinado disso. E aí isso pode, por exemplo, quando a gente usa um teste eletroretinográfico de campo total, se uma distrofia ela é macular puramente, o ERG de campo total pode vir normal. Já numa distrofia retiniana mais difusa, esse exame vai vir anormal. Isso só um exemplo de como essa classificação pode ocorrer. E, além disso, a gente consegue, dentro dessa divisão de quadro retiniano ou macular, a gente consegue classificar degenerações que são progressivas, disfunções retinianas que são mais estacionárias, e tanto considerando o quadro macular quanto retiniano difuso. Eu vou falar um pouco mais da maioria dessas doenças aqui, focando especificamente naquelas com uma incidência maior,
obviamente, até pelo tempo, para a gente poder discutir um pouco mais. Aqui eu sempre tenho colocado esse slide aqui nas minhas apresentações, que eu acho importante a gente ter essa divisão agora, porque por muitos anos, e até hoje, a gente ainda chama muitas dessas doenças pelo nome e pela característica fenotípica que ela apresenta, e cada vez mais a gente está migrando para uma caracterização mais genotípica dessas doenças e abordando o paciente de uma forma muito mais personalizada, através do gene que está causando aquela condição, do seu perfil de hereditariedade, dos fatores ligados à gravidade, dependendo da mutação que esse gene possui, que levou àquela doença. Então, cada vez mais a nossa conversa vai partir para essa parte da direita aqui, caracterizando essas doenças genéticas que antigamente a gente chamava por um nome específico, pelo gene responsável por causá-lo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais dos fenótipos mais comuns em distrofias hereditárias de retina em criança. Vou começar falando de amaurose congênita de Leber, que é um paciente, geralmente ele vai apresentar um quadro severo de comprometimento visual, com dificuldade de fixar e seguir objetos, geralmente com nistagmo ali desde os 3 meses de vida, talvez um pouco mais tarde, em alguns casos até 24 meses, mas sempre bem precoce. E além disso, esse paciente vai ter predileção por luzes fortes, um quadro de dificuldade de visão noturna, perda de nitidez, como eu disse, do nistagmo. E o diagnóstico de amaurose congênita de Leber, muitas vezes ele se confunde fenotipicamente, como eu falei anteriormente, com outros quadros, tipo uma distrofia hereditária de início precoce, onde o nistagmo é um pouco mais tardio na vida, além de quadros de retinose pigmentar também. E, como eu falei naquele slide anterior, a gente está cada vez mais migrando para o quadro genético do diagnóstico em si. Então, por que seria importante a gente fazer essa diferenciação, por exemplo, de uma amaurose congênita de Leber para uma sicórdia ou para uma retinose pigmentar? Isso pode ser importante para decidir o melhor momento de uma abordagem terapêutica nesses pacientes, por exemplo, além de uma abordagem diagnóstica mais invasiva, além de prospectar possíveis resultados de tratamentos que aquele paciente vai ser submetido. Esses pacientes com amaurose congênita de Leber, a acuidade visual é bem variável. Depois do início do acometimento, ela pode ir desde 20, 100 até não percepção luminosa nos estádios mais avançados e tardios. O reflexo pupilar geralmente é alterado e diminuído. A hipermetropia é o defeito refrativo mais frequente, mas a gente também vê miopia e até casos de pacientes hemétropes. A função retiniana eletrofisiológica geralmente é indetectável desde que a gente faz o teste no paciente, mesmo na tenra idade, paciente com poucos meses de vida. E quando detectado, alguns genes que apresentam esses padrões detectáveis ainda, há uma grande variedade. Você pode apresentar com disfunção de bastonetes e condes e bastonetes, etc. Existem em torno de 27 genes relacionados à amaurose congênita de Leber. A maioria, em torno de 24, 25, é recessivo à herança. A gente tem 2 genes principais que causam um quadro mais dominante, que é o MPDH1 e o OTX2, e o CAX, que pode causar tanto dominante quanto recessivo. Mas a maioria dos quadros são quadros de caráter de transmissão recessiva. Alguns também podem apresentar algumas manifestações sindrômicas, e a gente vai falar um pouco mais adiante. Outro fenótipo também acontece muito e começa o diagnóstico é feito na idade pediátrica, é a cromatopsia.
ela faz parte das disfunções dos cones. Por definição, a cromatopsia é um quadro não progressivo, e geralmente ela é diferenciada de distrofias de cones por não ser progressivo e por não se associar à disfunção de bastonetes nos quadros mais tardios da vida. Mas, como eu já apontei anteriormente, esse limite fenotípico aí é muito difícil. Alguns genes podem apresentar os dois quadros, então, muitas vezes a gente tem que acompanhar o paciente para cravar o diagnóstico mesmo de acromatopsia, caso esse diagnóstico fenotípico, o nome da doença, seja tão importante assim. Uma frequência em torno de 1 a 30 para 1 para 50 mil pacientes. Nistagmo, geralmente, e fotofobia são os mais comuns, as apresentações mais comuns. Também, geralmente, são hipermétropes, igual na amaurose congênita de Leber. Esses pacientes, eles também apresentam com um amplo espectro de acuidade visual, podendo ir ali de 20/80, 20/120, forma incompleta, forma completa 20/200. Vai depender muito do estágio que esse paciente também vai apresentar no OCT. Aqui, a parte genética, são 5 genes principais, sendo 2 muito mais frequentes, que é o CNGA3 e o CNGB3. O CNGA3 e o CNGB3, geralmente, eles são em torno aí, o CNGA3 em torno de 20% a 30% dos casos, CNGB3 até 60% dos casos. Eles são parte da unidade alfa e beta de um canal catiônico e eles são muito frequentes, a maioria dos casos, de acromatopsia. Existem outros 3 genes relacionados, mais ligados à cascata de fototransdução, e aí vai ter muito aquela conexão ali entre diagnóstico de um desses genes com quadro ou de acromatopsia ou quadro de distrofia de cones em si. Lembrando que muitas vezes a gente acompanha esse paciente para ver a progressão ou não, e aí cravar esse diagnóstico fenotípico. Uma outra doença que também a gente encaixa nesse diagnóstico de doenças hereditárias retinianas pediátricas é a cegueira noturna congênita estacionária. Ela faz parte do grupo caracterizado por disfunção na transmissão dos sinais dos bastonetes e também apresenta uma grande heterogeneidade fenotípica e também genotípica. Ela pode apresentar qualquer padrão de herança. O grau de cegueira noturno pode variar dependendo do gene acometido. Erro refrativo pode ir desde ausente até alta miopia, também é bem variável. Presença ou ausência de nistagmo ou estrabismo. O fundo de olho, na maioria das vezes, ele vai ser normal, com características típicas de fundo de olho normal, e principalmente em 2 casos, que é na doença de Auguste, né, que tem o fenômeno de Mizuno Nakamura, que é aquele paciente que você adapta no escuro por em torno de 3 horas e que ele perde aquele aspecto de tapete retina, aquele aspecto meio de golden sheen da retina, e também no fundos albicontactos, que também pode entrar nesse diagnóstico de cegueira noturna congênita estacionária com alteração retiniana. Mas a maioria dos casos, aqui, a gente não vai ver nenhum tipo de alteração retiniana em si, de alteração de pigmento, etc. Os testes eletrofisiológicos aqui também, eles são variáveis. Geralmente aquele padrão mais clássico, descrito, que a gente vê em testes, etc., de onda B eletronegativa, com uma resposta ausente dos bastonetes, um padrão do Schubert-Bornstein, do ERG dele aqui, completo. Mas geralmente a gente pode encontrar outros tipos de padrão. Então, nesse tipo, a gente vai ter por exemplo, no Schubert-Bornstein aqui, a gente tem uma onda A normal,
um decréscimo importante da onda B, né, dos bastonetes na resposta mista, que vai gerar essa onda eletronegativa, que é o que tipicamente a gente vê no CSNB, né? E geralmente isso é um defeito de transmissão nas células bipolares. Já no tipo do Higgs aqui, a onda A pode ser ausente e a gente tem uma onda B normal, então não vê aquele aspecto eletronegativo. E aí o defeito vai ser mais ligado aos bastonetes em si. A gente consegue ver isso até pela relação genotípica, fenotípica aqui, pelos genes afetados e onde eles estão afetados. Enfim, tem essas diferenças retinográficas. Além disso, a gente tem essa diferença, esse amplo padrão de transmissão, que vai desde quadros autossômico dominantes até ligado ao X e autossômico recessivos, e cada um com algumas características, por exemplo, presença ou não de nistagmo, forma completa e incompleta com relação à apresentação eletroretinográfica, etc. Geralmente as formas ligadas ao X, elas são bem comuns, principalmente por esses dois genes, né, o NAX e o CACNA1F, que são os mais comuns relacionados a essa doença. Uma outra classificação, outro grupo de condições estão ligadas a distrofias hereditárias de retina em pacientes pediátricos, são as distrofias de Cones e Cones e bastonetes. Aqui também a gente está tratando de uma desordem muito heterogênea, com diversas formas de apresentação, e aí vai depender muito do gene acometido. Aqui, como vocês podem ver aqui nesse diagrama de Venn aqui, o tanto de gene que pode ter acometido uma distrofia de Cones e suas intersecções com outras doenças dentro desse espectro. O gene mais comum aqui é o ABCA4, que causa doença de Stargardt, e que a maioria das vezes ela vai apresentar um padrão eletroretinográfico compatível com uma distrofia de Cones e bastonetes. Geralmente, os pacientes com distrofia de Cone, eles vão apresentar em algum momento um acometimento dos bastonetes. Quando esse acometimento é muito tardio, a gente acaba fazendo a classificação fenotípica como distrofia de Cones, e quando ele é um pouco mais precoce, como distrofia de Cones e bastonetes. E tem esse amplo overlap aqui, como vocês podem ver. Esse grupo de doença é muito importante, porque ele é uma das principais causas de cegueira no final da infância, porque tem um acometimento macular precoce por conta dessa distrofia de cones, né, acometimento dos cones precocemente. Muitas vezes esses pacientes vão ter um acometimento da visão central muito mais precoce na vida deles do que quando a gente trata de uma doença, por exemplo, uma retinose pigmentar sem acometimento precoce da mácula. A visão aqui central, geralmente ela vai progredir, e aí pode chegar até quadros de 20/200 ou conta-dedos. A fotofobia é um sintoma evidente, precoce. A gente também encontra algumas alterações, por exemplo, uma palidez de disco temporal, em muitos casos a gente encontra. Os quadros recessivos são mais comuns, e como eu disse, o ABCA4 é o gene mais comum relacionado. Ligado ao X, a gente tem um gene muito comum, que é o RPGR, que pode causar tanto um quadro eletroretinográfico mais compatível com distrofia de cones bastonetes, quanto um quadro de retinose pigmentar. E é uma doença muito heterogênica, que a classificação genotípica do quadro vai ser muito importante para a gente avaliar esse paciente e fazer um segmento dele a longo prazo em busca aí de alguma opção terapêutica. Outra doença que eu queria falar a respeito é a retinosquise ligada ao X. Nesse caso aqui da retinosquise ligada ao X, ela é uma desordem vitreoretiniana ligada ao X relacionada ao gene RS1. Então, aqui é um daqueles casos que o nome da doença é relacionado à mutação em um gene apenas, né? É uma doença monogênica em si. Esse gene ele vai secretar uma proteína chamada retinosquisina,
ela é muito importante para a adesão entre as células e das células com a matriz extracelular. E aí ela vai ser importante na laminação retiniana, na estrutura sináptica da retina em si. É um pouco mais frequente que os quadros que eu falei anteriormente, por exemplo, de cegueira noturna congênita estacionária, por exemplo. Aqui a gente tem alguns dados epidemiológicos de 1 para 5 mil casos, por exemplo. Apesar da penetrância quase completa em homens, as manifestações clínicas também são muito variáveis, mesmo se tratando de uma doença monogênica. Os pacientes podem apresentar, muitas vezes, um sintoma um pouquinho mais tardio, vai ser só detectado quando essa criança entra na escola, pode apresentar, por exemplo, um estrabismo. Essa doença é a principal causa de hemorragia vítrea espontânea em pacientes jovens do sexo masculino, então a gente pode fazer o diagnóstico também, muitas vezes, com uma hemorragia vítrea em criança, ou no início da adolescência, por exemplo. E aqui a gente vai ter muitas apresentações, a gente tem várias apresentações raras, como uma retinosquise bolhosa em criança, unilateral, e aí o paciente pode apresentar com um estrabismo, ou então uma alteração do reflexo na fotografia, porque essa é muito grande, essa retinosquise, enfim. E algumas outras complicações, igual eu disse, com relação a essa hemorragia periférica, a gente pode ver até alterações vasculares tipo pseudocoates, alguns quadros de fundos albupuntactos relacionados. Vários pacientes podem apresentar com aquele padrão de golden sheen, né, daquele padrão, aquele brilho que pode fazer a gente pensar lá no fenômeno de Mizuno Nakamura. E é uma doença o espectro bem grande. O ERG aqui geralmente vai apresentar aquele padrão eletronegativo também, que é importante para fazer o diagnóstico dessa doença, até por conta desse acometimento mais ali da função das células bipolares. Então, a gente vai ter uma onda A normal e uma onda B severamente reduzida, causado devido ao defeito de transmissão mesmo dos fotoreceptores ali. Mas principalmente com o acometimento das células bipolares, até no padrão 1 das células bipolares. A gente não tem nenhum tratamento específico para retinosquise ligada ao X, pois a gente pode discutir a respeito um pouco dos protocolos de terapia gênica para as doenças que a gente está discutindo aqui, mas ainda não tem nada aprovado, e aí aqui a gente entra naquela fase do uso de inibidores de anidrase carbônica, tópico, oral, com vários tipos de protocolos variáveis para esse tipo de doença. E caso aconteça uma hemorragia vítrea ou um descolamento de retina associado, a gente parte para a vitrectomia. Uma outra condição que também afeta crianças e também faz parte desse quadro de distrofia hereditária da retina é a distrofia macular viteliforme de Best. Aqui também a gente está tratando de uma doença monogênica, né, relacionada ao gene BEST1, alterações no gene BEST1. Quando a gente fala especificamente da distrofia macular viteliforme de Best, né, que é a doença de Best, a gente está falando de uma desordem macular autossômica dominante relacionada a esse gene, geralmente de início precoce na vida da criança, mas o gene BEST1, que produz a bestrofina 1, proteína transmembrana de cálcio do EPR, mutações nesse gene, eles podem apresentar diversos outros tipos de fenótipos. Aqui a gente está discutindo esse que é o mais comum de apresentação em criança, mas ele pode até mesmo apresentar numa forma recessiva, ou outros tipos de doença mais vitro-retinianas, como a de Vick, ou mesmo quadros sindrômicos. A apresentação se dá geralmente por redução da acuidade visual central ou metamorfopsia, e essa apresentação varia muito, desde o início da infância até gente assintomática, casos de gente assintomática com em torno de 60 anos de idade, com diagnóstico bem tardio. Esses pacientes têm
eles podem ter um quadro de neovascularização retiniana, isso ocorre em torno de uns 10% dos quadros. Eles possuem aqueles estágios clássicos que a gente sempre discute, de lesão pré-viteliforme, lesão viteliforme, pseudo-hipópio, aí lesão vitelo-disruptiva, atrófica, depois quadro neovascular. Mas é importante relatar que o fenótipo é muito variável aqui. A gente tem paciente que migra de um quadro para o outro, gente que foi descrito como um quadro vitelo disruptivo não, mas com pseudo-hipópio, que depois apresenta só uma lesão viteliforme isolada, pacientes com quadro neovascular com uma visão muito boa, diferente do que foi descrito anteriormente naqueles achados clínicos mais antigos. Aqui, geralmente, o ERG, ele vai vir normal, e o eletroretinograma, que vai ser o exame aqui, eletrofisiológico de escolha, ele vai estar anormal, ele vai medir uma diferença de potencial entre a parte anterior e posterior do globo ocular, que a gente chama de standing potential. Esse standing potential, ele vai medir indiretamente o potencial transepitelial ali do EPR. Esse potencial transepitelial é a diferença de potencial da membrana basal com a membrana basolateral com a membrana apical do EPR. E essa diferença, geralmente, a gente encontra no paciente normal, quando ele está na fase adaptada ao escuro, na fase adaptada ao claro, né, que é o light peak, o light phase e o dark phase, a gente encontra um pico muito maior na fase adaptada ao claro no paciente normal. E aqui, nesse exemplo, como vocês podem ver, ele praticamente não teve esse light peak. Então, essa diferença entre o light peak para o dark peak, aí gera esse Arden ratio aí, esse padrão de Arden aí, e aí depende da literatura, né? Quando ele está menos de 1,65 ou menos de 1,5, a gente considera subnormal e é muito sugestivo de doença de Best, caso você tenha apresentação fenotípica junto com o ERG normal, um ERG de campo total normal. Outra doença que também é uma desordem hereditária relacionada, que se apresenta na infância, são o albinismo. Ele representa um grande também espectro de doenças hereditárias e caracteriza por ausência ou um decréscimo da quantidade de melanina, e isso vai alterar as características oculares e também características de decussação, de via visual, etc. Isso tudo porque a melanina ela tem um papel muito importante no desenvolvimento, tanto da fóvea quanto de alguns aspectos do disco óptico. E aí todas as formas de albinismo, elas vão ter problemas de desenvolvimento e função ocular. As principais alterações que a gente encontra são transiluminação de íris, hipoplasia foveal, muitos pacientes apresentam com estágio pendular, estrabismo, essa degustação anormal das vias visuais, que a gente pode também avaliar através de teste eletrofisiológico, fotofobia e baixa visão. A principal diferenciação aqui, a maioria dos quadros são de albinismo cutâneo mesmo, que tem um caráter autossômico recessivo, que você vai ter alterações de pele e alterações oculares relacionadas, com um amplo fenótipo de alterações de pele, por exemplo, e aí vários tipos diferentes de genes relacionados com esse quadro de albinismo oculocutâneo, e já o albinismo ocular isolado, ligado ao X, aí já é um quadro muito mais específico, geralmente ligado ao gene que é o GPR143, tem alguma controvérsia com relação a se o CACNA1F pode causar um quadro de albinismo, foi descrito por albinismo por alguns autores, outros colocaram outro nome na doença, mas enfim, é mais raro o albinismo ligado ao X, que é esse albinismo ocular isolado propriamente dito. Aqui também, deixa eu passar aqui,
Uma coisa importante aqui, e aqui a gente vai entrar numa seara muito mais complexa, porque o espectro e o número dessas doenças é muito maior, que são as distrofias retinianas pediátricas sindrômicas. E essas distrofias, elas constituem aproximadamente 20 a 30% de todas as distrofias retinianas, e ela é mais frequentemente diagnosticada em crianças do que adultos, até por conta das alterações sistêmicas associadas. Então, nesse caso, uma avaliação completa da criança, junto com pediatra, o geneticista, é essencial para o acompanhamento e desenvolvimento do indivíduo. E aqui sempre é importante lembrar, o diagnóstico precoce dessas distrofias de causas sindrômicas, ela vai se dar só por uma desconfiança, por observação e por investigação minuciosa. Muitas vezes, esses pacientes, eles vão ter muito poucas alterações sistêmicas relacionadas. Então, se a busca não for ativa, a gente não vai conseguir determinar ou fazer essa relação. E aí, se a gente não tem uma disponibilidade de um teste genético precoce, a gente vai deixar passar uma doença de caráter sindrômico, que pode estar afetando outros órgãos e que poderia estar sendo muito melhor tratado desde o início da vida daquela criança, e que só vai ser diagnosticada realmente quando aquele órgão já tiver afetado de maneira muito mais aguda e grave no desenvolver desse indivíduo. Aqui a gente tem várias formas de dividir essas doenças sindrômicas. A gente pode dividi-las tanto com relação aos órgãos e sistemas que elas afetam relacionados ao olho. A gente consegue fazer divisões, por exemplo, na região ocular que está sendo acometida, com uma relação das possíveis doenças que podem causar aquele tipo de acometimento. Enfim, o quadro aqui é muito grande, é muito difícil eu entrar aqui em especificidades aqui, até porque eu já estou passando dos meus 40 minutos aqui, nem os casos eu cheguei. Mas, enfim, aqui alguns exemplos de doenças renais, né, principalmente as ciliopatias, mas também alterações relacionadas a desordens de aminoácido, a mucopolissacaridose e algumas outras alterações que podem dar doenças renais relacionadas a doenças retinianas. Um mundo inteiro de doenças retinianas com perdas auditivas, e aqui a gente sempre se foca na síndrome de Usher, né? Mas a gente tem vários outros genes que podem tanto simular a síndrome de Usher, quanto podem causar quadros genéticos muito mais expressivos e um quadro sindrômico muito mais amplo e apresentar perda auditiva relacionada. Também temos vários quadros de doença dermatológica que pode relacionar com uma distrofia retiniana, e aí uma retinose sindrômica, um quadro sindrômico em si. Alterações dentárias, como síndrome de Jalili, Bader-Meinhof, G1 e várias outras também têm que ser avaliadas, e eu estou passando cada um desses porque são aspectos que devem ser investigados durante a consulta clínica. Se você não perguntar para o paciente, você tem alguma alteração dentária, se ele tem um quadro de fotofobia, um quadro mais parecido com uma distrofia de cones, por exemplo, e você não pergunta isso, e ele só tem essa alteração, você dificilmente vai fazer um diagnóstico de síndrome de Jalili sem o teste genético, e você não vai ter nem essa desconfiança. E isso pode valer para outros quadros que podem até ser adquiridos ou que tem algum tipo de tratamento ou acompanhamento precoce mais importante, por exemplo, da oxalose. Enfim, além disso, por fim, entrando nesse aspecto aqui, a gente tem os quadros das doenças metabólicas, e aí também são várias,
desde das lipofuscinoses seroneuronais até desordens de aminoácido, como eu citei agora da oxalose, até desordens mitocondriais. Camila, aqui eu entraria em alguns casos, assim, que, para exemplificar algumas coisas, tudo. Eu não sei se você quer que eu continue ou quer tirar alguma dúvida. Eu acho que é o mais importante, assim, para pegar, né, o jeito da coisa, Uber. Então, não se preocupe, pode continuar. Tá bom. Então, aqui, eu vou apresentar esse primeiro caso aqui, uma criança de 11 anos, feminina, branca. Ela apresentou na clínica uma discreta diminuição da acuidade visual, um discreto desvio ocular do olho esquerdo nos últimos 6 meses. Ela tinha uma história de quadros convulsivos desde os 3 meses de idade e estava controlado desde os 5 anos e não apresentava mais nenhum tipo de alteração neurológica. Tinha uma fraqueza muscular, que aí você pode considerar também uma alteração neurológica, junto com uma discreta alteração de equilíbrio e um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, mas discreto. Andou com 1 ano e 3 meses, falou com 3 anos, mas até esse retardo mental aqui era um quadro muito leve, de difícil percepção, que a gente percebeu realmente depois já de uma investigação mais minuciosa desse quadro. E essa paciente apareceu com essa discreta queixa de acuidade visual, mas na consulta ela era 20/20. E ela apresentava esse quadro aqui, uma imagem do fundo de olho, uma discreta tortuosidade vascular, com os pontos brancos na região macular, em ambos os olhos, bem simétricos. Aqui a gente pode ver essas alterações. Na autofluorescência de campo amplo fica mais difícil de ver, aí você aumenta e vê esses pontinhos brancos aqui. O ERG dela tinha um pouco, ela teve uma intolerância à lente, mas era difícil de ser confiável esse ERG, mas no geral parecia ser um ERG normal, de campo total, e a gente também não teve nenhuma confiança no ERG multifocal, o paciente não fixava, muita movimentação, então tinha muito mais noise do que onda confiável. No OCT, aqueles pontos eram praticamente imperceptíveis, aparentemente algumas alterações no EPR associadas, algumas irregularidades, e essa paciente, devido a esse quadro todo sistêmico dela, desde a infância, esse quadro de convulsões, esse retardo mental, ela tinha baixa estatura, um pouco de alterações aí do desenvolvimento neuropsicomotor, foi decidido iniciar não por um teste genético comum, por exemplo, um painel genético. Aqui, primeiro, foi decidido excluir algum tipo de alteração cromossomial, e foi pedido uma fenotipagem dela, um cariótipo, e no cariótipo descobriu essa síndrome, esse Ring 14 síndrome. Eles viram um cromossomo que tinha esse formato de anel, e como vocês vão ver aqui na literatura, já tinha sido descrito desde 77, e aí ao longo dos anos, quadros semelhantes relacionados a essa síndrome do cromossomo 14, e na literatura antes desse caso, o único caso que tinha sido realmente documentado e publicado com essas alterações maculares tinha sido nesse desenho aqui, com uns pontos na região macular muito semelhante ao do paciente que a gente apresentou e atendeu e publicou. As alterações genéticas nessa síndrome, elas são variáveis, pode apresentar tanto esse quadro macular mais restrito, quanto um quadro de pigmentação retiniana mais difusa, uma síndrome muito rara, mas só para mostrar para vocês a respeito dessa investigação e dessa associação sistêmica que a gente pode ter em alguns casos. Aqui, nesse outro caso, vou mostrar um caso de uma criança de 2 anos, sexo masculino,
que apresentou com quadro de nictalopia desde 1 ano de idade, tinha nistagmo desde o nascimento. Necessitava sempre de alto contraste para a tela. Mantinha fixação, os reflexos pupilares a gente não conseguiu observar nenhum tipo de alteração. E nos exames auxiliares, a gente via esse quadro de um pouco de moteamento difuso na retinografia de campo amplo, uma hipoautofluorescência difusa e com uma granulação e um quadro mais de atenuação, atrofia das camadas mais externas da retina no OCT. E com o ERG extinto, a gente não conseguiu captar atividade nem de cônios nem de bastonês nesse paciente. Ele foi submetido a um teste genético, o teste genético apresentou uma variante heterozigótica patogênica bialélica no gene RPS65. Esse paciente foi diagnosticado com aquele exame em 2017, naquele mesmo ano, no fim do ano, foi aprovado pelo FDA, e esse paciente foi tratado nos Estados Unidos com Luxturna, que é a droga hoje aprovada para o tratamento de distrofia retiniana relacionada à alteração patogênica bialélica no gene RPS65. Aqui é um vídeo só para exemplificar como foi feito o tratamento nesse paciente. Uma vitrectomia normal, descolamento de polo posterior, com uma injeção subretiniana da droga. Aqui a gente descolou com BSS, naquele ponto não expandiu, a gente mudou de ponto e injetou toda a droga, 300 microlitros, no caso específico. Esse paciente foi seguido, a gente não conseguiu ter alterações identificáveis posteriormente no ERG, nem alterações muito confiáveis na autofluorescência e nem no OCT. Mas esse paciente teve toda uma mudança da sua convivência e das suas atividades de vida diária. Ele caminhava sem ajuda, ele usava menos luz no smartphone, menos luz para leitura, parou de usar bengala no colégio, ele conseguia identificar algumas cores e alguns padrões de contraste que antes ele não conseguia identificar, tipo grama e cimento. Então, aqui foi um caso para exemplificar um quadro de amaurose congênita de Leber relacionado ao gene RPS65, que foi tratado com o Luxturna, com o Voretigene Neparvovec. Aqui nesse caso eu vou fazer um apanhado um pouco diferente, a gente vai partir um pouco do diagnóstico baseado no achado de um sintoma. Aqui foi um paciente de 20 meses apenas, de sexo masculino, com nistagmo desde o nascimento. Ele não apresentava outras alterações visuais perceptíveis, exceto pelo nistagmo, não tinha uso de medicação, um quadro aqui se você fazer o equivalente esférico, um pouco mais hipermétrope, e tinha um defeito de transiluminação periférica na íris, e isso foi muito importante. Esse paciente ele foi examinado sob narcose. Na retinografia, a gente consegue ver que aparentemente ele tinha um disco um pouco menor do que a gente costuma ver, ele tinha aparentemente uma hipoplasia de disco, e a gente tem alguns cálculos desse diâmetro do disco relacionado ao diâmetro macular, e geralmente quando esse é maior, 3 vezes maior, 4 vezes maior, é sugestivo de uma hipoplasia de disco. Aqui vocês podem ver o disco do paciente. O ERG no paciente era um ERG totalmente normal, um ERG de campo total. Aqui a gente vê um normal do paciente, controle para a idade dele, submetido a exame sob narcose, e aqui o padrão do paciente semelhante, principalmente com relação à resposta e à porcentagem de atividade das respostas aqui. Então, esse paciente tinha um ERG normal, um defeito de transiluminação,
uma hipoplasia de disco, e no OCT realizado ele também apresentava uma hipoplasia foveal. Aqui vocês podem ver que ele não tinha aquela curvatura e, geralmente, mesmo com 38 semanas, um paciente pré-termo, a gente consegue ver já um desenvolvimento foveal não completo, mas já o pitch foveal, coisa que esse paciente não apresentava. E aqui a gente entra naquele diagnóstico diferencial, né, de nistagmo. A gente vai desde nistagmo idiopático congênita, albinismo, hipoplasia do nervo óptico isolada, a cromatopsia, a maurose congênita de Leber, todas aquelas condições que a gente discutiu anteriormente. A aniridia, que também pode estar relacionada com quadro de nistagmo e hipoplasia de mácula, mas esse paciente, juntando todos aqueles quadros, aquele quadro clínico que a gente viu, ele era um quadro muito típico de albinismo oculocutâneo, que a gente discutiu anteriormente, um grupo de condições autossômicas excessivas e associado com mutações de diversas enzimas. Era um paciente mais pele clara, tinha um cabelo loiro bem rarefeito, tudo, mas algumas vezes isso é difícil da gente avaliar, principalmente baseado no quadro clínico que o paciente apresenta e na família que ele tem. Então, a família é muito branca, outros filhos normais também com pele muito clara, esse diagnóstico baseado no fenótipo da pele é mais difícil. E, por fim, eu queria apresentar esse caso. Esse caso eu acho que ele é muito importante para exemplificar alguns quadros muito dramáticos dessas alterações que a gente pode observar em distrofias hereditárias da retina em pacientes pediátricos. Foi uma paciente de 8 anos, do sexo feminino, tinha uma perda de visão bilateral, os familiares relatavam que era uma perda de visão rápida, principalmente no último ano. O paciente apresentava tanto perda de visão central, dificuldade de identificação de cores, quanto nictalopia. Ela tinha um defeito de septo ventricular que fechou espontaneamente após um ano e nunca tinha tido nenhum tipo de alteração sistêmica, a não ser até os 8 anos de idade. E mesmo até os 8 anos de idade, ela não estava apresentando nada sistêmico. Ela veio simplesmente por conta da avaliação de perda rápida e progressiva da visão, da acuidade visual. Ela apresentou com quadro de conta dedos a 3 metros, no serviço, pupilas normais, e não tinha nenhuma outra alteração associada. Na retinografia, a gente consegue ver um padrão meio de moteado, difuso, e uma alteração do brilho macular que não está normal para uma criança dessa idade. Aqui nessa região a gente pode até ver um brilho, mas está reduzido, e na região macular com certeza, na região foveal. Aqui a gente só exemplificando essa alteração de brilho, não é um brilho típico para uma criança de 11 anos, e é um quadro bilateral típico e uma alteração de pigmentação central. Aqui na autofluorescência, a gente consegue observar um quadro meio de uma hiperalto, formando quase um bullseye, com esse quadro de hipoalto aqui, com esse aspecto moteado em média periferia nasal, e um quadro semelhante no outro olho, mas não é um quadro típico de nenhuma doença específica até esse momento. O campo visual para paciente de 8 anos, a gente achou as respostas não muito confiáveis, ela não conseguia ver as marcas, mesmo com as maiores miras e com a velocidade mais reduzida. E o OCT dela era um OCT bem típico. Aqui a gente consegue ver um afinamento central importante e, principalmente, uma indistinção das camadas internas da retina, além e com um aspecto meio esbranquiçado, e uma atrofia das camadas externas difuso, toda a retina da criança. E o ERG, ela tinha um padrão aqui nessa criança, ela não era um padrão propriamente eletronegativo, mas se a gente vê a relação entre a onda B e a onda A aqui, é praticamente um quadro isoelétrico. Se a gente vê aqui uma relação de 1.1, é quase um quadro, um aspecto eletronegativo de apresentação,
já praticamente sem atividade dos bastonetes. Esse quadro foi avaliado e posteriormente testado geneticamente, e assim, um quadro clínico muito típico de uma lipofuscinose seroide neuronal, doença de Batten. É uma doença muito grave, que tem alterações oculares, e muitas vezes, igual nessa paciente, são as primeiras alterações, mas esses pacientes ele têm alterações sistêmicas muito difusas, geralmente neurológicas, pacientes que evoluem com quadros de convulsões sem controle com medicação, e a maioria das vezes esses pacientes aqui, eles vão ter uma expectativa de vida reduzida e uma morte precoce. E assim, aqui tem vários padrões, dependendo do gene, tem uma alteração no aspecto bioquímico de desenvolvimento dessa doença, e é uma doença metabólica, e esse paciente aqui, ele vai morrer precocemente, na maioria das vezes a gente não vai ter nenhum tipo de tratamento específico que a gente vai poder fazer para salvá-lo. Tem algumas terapias gênicas que em estudo, principalmente para tentar conter o quadro neurológico, mas ainda para tipo específico de gene, se não me engano, o CLN7, mas as respostas variáveis, difícil acesso, a maioria dos pacientes, realmente, eles evoluem para uma morte precoce, em torno ali do início final da adolescência, início da idade adulta. Mas é isso, queria terminar com esse caso, é um caso triste para terminar, mas é importante a gente ter em mente todas essas condições que eu falei aqui. Obviamente, o conhecimento disso vem com o tempo, com a experiência e com mais exposição a cada um desses tipos de quadro. Nós temos doenças que podem ser simplesmente relacionadas ao olho, como doenças que a gente pode salvar a vida de uma criança. A gente pode fazer algum diagnóstico genético de doença, por exemplo, a gente falou de aniridia, quadro de aniridia com hipoplasia foveal, você faz um teste genético, esse paciente encontra uma mutação no gene, no PAC6, o PAC6, a localização cromossomal dele é muito próxima de um outro gene, que é o WTN, se não me engano, WTN1, que é relacionado a tumor de Wilms. Se ele tiver uma deleção grande e você fez o diagnóstico de PAC6 e fez esse diagnóstico molecular correto, caso essa deleção tenha pegado esse gene, esse paciente está muito mais sujeito a ter a um tumor renal, e aí você vai ter um paciente, na verdade, sindrômico, com a possibilidade grande de apresentar um tumor renal até 5 anos de idade. Sabendo disso, você pode fazer um acompanhamento muito mais próximo desse paciente e salvar a vida desse paciente, antes que ele tenha um tumor em estágio muito avançado e um diagnóstico tardio. Isso vale para vários tipos de abordagem psicossociais nesses pacientes, de correção refracional desses pacientes, que você pode fazer antes e ajudar, mudanças nutricionais, etc., que pode ajudar tanto a diminuir a velocidade de progressão do quadro do paciente, dar uma sobrevida maior em vários quadros sindrômicos, ou até fazer um diagnóstico precoce, que você pode aumentar em muitos anos a expectativa de vida do paciente. É isso que eu queria falar, era para eu falar em 40 minutos, Camilo, mas acabou sendo aí 55, enfim, eu vou parar aqui Não, é extenso, eu acho que eu que tenho que pedir desculpas, Uber, porque eu pedi muita coisa em pouco tempo, tenho que lhe chamar de novo para você continuar. Mas eu fiz anotações aqui de algumas perguntas, Uber, porque eu acho, assim, você estando na Unifesp, né, a gente aqui na Fundação Aquino Ventura, nós passamos por uma dificuldade real de dar diagnóstico no genótipo, né? E conseguir dizer exatamente qual a mutação e dar esperança para esse paciente. A gente vinha falando sobre isso. E aí eu queria só que você estruturasse para mim
a importância do exame clínico, físico do paciente, né, o exame de fundo do olho, mas o raciocínio que você segue. Então, primeiro você está ali colhendo uma história que você falou muito bem na sua aula, e aí tem o fenótipo que vem depois a parte de eletrofisiologia. Então, eu queria saber o arsenal que você usa de exames complementares básicos para os seus pacientes com suspeita de uma distrofia retiniana pediátrica. É igual a gente estava discutindo. A história é o primeiro passo, e a história vai definir muito de como a gente vai acompanhar esse paciente. Até porque, como você falou, da fundação e da Unifesp, muitas vezes a gente não vai ser muito difícil, por exemplo, pegar um paciente de 20 meses, de 3 anos de idade, e fazer um ERG muito bem feito nele. Algumas pessoas conseguem, mas a maioria das vezes a gente não vai conseguir fazer. Não vai conseguir ter um OCT para conseguir mostrar uma hipoplasia foveal. Muitas vezes a gente não vai ter um exame sob narcose tão confiável, ou um exame sob narcose disponível para a gente fazer naquele paciente. Então, a história vai ajudar a gente a determinar, não, esse paciente ele precisa dessa investigação mais acurada, porque ele tem uma chance maior de ter um quadro que é muito mais grave e que a gente, numa abordagem mais precoce, a gente pode mudar a expectativa de vida dele, ou até uma expectativa de alteração ocular, por exemplo, a gente tratando agora do Vorticix Nepravovec, que foi aprovado, etc. Então, começa sempre da história. O exame físico, aí vai muito de acordo com o que a gente tem disponível, né? E as condições do setor, etc. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Caso disponível, o ERG de campo total seria o teste eletrofisiológico de escolha para iniciar. Obviamente, você pode pedir também um potencial visual evocado, etc. Mas, se você não tem uma caracterização da retina especificamente inicial, você pode ter um PVE alterado e não saber se aquela origem é central, neurooftalmológica ou retiniana, caso você não tenha esse exame de base. Então, geralmente, o ERG seria o exame inicial para dar, fora os exames que a gente, caso disponível, né, retinografia, autofluorescência, OCT, que a gente tenta pedir em todos os pacientes. Muitas vezes os pacientes pediátricos a gente também faz um PVE de varredura ou algum outro exame para determinar o quadro visual dele, já que ele não informa muito bem a acuidade visual, e isso até para planejar uma reabilitação visual mais precoce, independente do quadro clínico. E o teste genético, aí muito a depender das condições e disponibilidade, e aí já entra num outro aspecto, né? Que aí já é uma coisa mais socioeconômica, tudo. O ideal seria fazer em todos eles, mas enfim. Eu pergunto muito também por do exame sob sedação, sabe? Nós temos aqui na FAV o iView, que é o OCT portátil, e poderíamos até sedar mais essas crianças, mas eu fico pensando, assim, no custo-benefício, assim, né? Vamos esperar mais um pouquinho e esperar mais 1 ano, 2 anos, para a gente não ter que sedar uma criança para fazer uma RET, um OCT, enfim. No seu caso, no seu dia a dia, você, de 10 crianças, você seda quantas delas? 1, 2. Mas e isso por conta disso que eu disse. Se eu acho que o quadro é unicamente ocular, por exemplo, e não vejo características de uma mutação na EPS 65, mesmo vendo essas alterações, muito antes de fazer um exame sobre narcose, eu posso tentar fazer que esse paciente faça um teste genético e me ajudar nesse diagnóstico. Agora, caso você tenha algum quadro mais sistêmico, tudo, ou não acesso a teste genético, ou a gente queira uma caracterização clínica melhor porque o paciente não colabora, o paciente já foi encaminhado até do geneticista para fazer isso, aí a gente pode pensar nesse aspecto de fazer esse diagnóstico clínico antes do diagnóstico genético. Mas, hoje em dia, com a disponibilidade dos testes genéticos, apesar de não ser 100%, e muitas vezes
o quadro fenotípico ajudar na caracterização do que a gente acha no teste genético e ajudar na confirmação daquilo que foi achado, muitas vezes a gente pode queimar essa etapa, pelos riscos de uma sedação, uma criança com múltiplas alterações, tudo a gente queima a etapa, faz o teste genético e a partir daí trabalha, olha, talvez seja necessário a gente fazer esses testes aqui, você fazer, sei lá, ultrassom renal, fazer algum outro teste mais sistêmico, se necessário ou não sedar essa criança, para a gente fazer uma avaliação mais profícua do quadro. Mas é igual você disse, por conta da sedação é mais difícil, os riscos, tudo, muitos trabalhos falando de anestesia em crianças jovens, pacientes com alterações sistêmicas associadas. Então, se não for algo que possa realmente mudar um pouco a condução do quadro, eu costumo também postergar esses exames. E a minha outra dúvida é em relação à campimetria, né? Porque até para o Luxturna, o protocolo da medicação pede que seja feito o Goldman, né? E avaliado com campimetria de Goldman. Mas eu fico pensando, por exemplo, uma criança fazer um Goldman, qual assim, no seu dia a dia, sua rotina, o quanto que você confia num Goldman, numa criança, a partir de que idade você solicita um campo visual para uma criança para cumprir esse protocolo aí do Luxturna? Então, geralmente a maturação da criança, assim, para fazer o Goldman, as mais novas que eu vi, gira em torno de 7, 8 anos de idade, as mais novas, sabe? Mesmo aqueles muito orientados com os mais novos que isso é muito difícil, você realmente conseguir fazer um exame, principalmente porque esse paciente ele vai ter uma alteração já na percepção do exame em si, então ele vai ficar muito tempo do exame sem ver nenhum estímulo, e isso faz com que a criança ela fique muito agitada, ela não consiga prender atenção, o exame fique muito não confiável. Então, eu falei 7, 8 anos, mas a maioria das vezes é acima de 11 anos de idade. Então, antes disso, é muito difícil trabalhar com o Goldman em si. Então, até por isso, alguns outros testes foram feitos no protocolo do Luxturna, né? E agora estão começando a ficar um pouco mais acessíveis em outros lugares. Aqui no Brasil, muito pouco ainda, mas está começando, que é igual o FST, né? Que a gente faz teste de estimulação com luz em toda a superfície retiniana, faz uma escala logarítmica de resposta a esse estímulo, e isso depende menos um pouco da resposta da criança. Ainda depende dela marcar se ela está vendo ou não a luz, mas é um pouco mais fácil dela fazer do que o Goldman em si. Então, realmente é difícil você cumprir todos aqueles exames de protocolo. Eu trouxe aquele caso aqui para mostrar isso. Era uma criança que não tinha Goldman, você viu, não tinha FST, não tinha nada. Tinha ERG, que foi feito sob sedação no início, depois sem ser sob sedação, autofluor e retinografia. E muitas vezes, mesmo depois do tratamento, a gente não vai conseguir mostrar alterações anatômicas ou eletrofisiológicas de resposta à medicação. Muitas vezes vai ser mudança no hábito de vida desses pacientes, que eles vão mudar e vão relatar, isso é bem visível nos pacientes tratados. Doutora Marisa, tem alguma pergunta? Você está muda. Eu gostaria de saber qual equipamento que vocês usaram para fazer. Os sob narcose? O eletroretinograma? O eletroretinograma sob narcose, esses dos casos que eu apresentei, era um aparelho que foi desenvolvido no local desde os anos 70, lá do Case Eye, pelo Richard Welleber, e lá a gente usava ou ele ou o aparelho da Diagnosis, aí dependia do quadro, tudo. Mas como a gente lá, nesse aparelho, tinha muito mais pacientes no grupo controle, em todas as idades, mais do que eles forneciam para a gente no diagnóstico, por exemplo, muitas vezes a gente preferiu usar ele. Aqui, na escola, a gente usa o Roland mais, tem lugar aqui que eu uso o Veris também, em São Paulo,
mas tem um diagnóstico agora aqui também na escola, então a gente está começando a usar, vamos desenvolver agora o protocolo de laudo para o FST, que é um exame novo ainda, que não tem uma especificação, e por se tratar de um serviço SUS, é difícil de pedir um exame e não ter um laudo de retorno, porque eles têm que laudar, eles têm que precificar, etc. Mas aqui são esses aparelhos mais que a gente usa. Eu acho que eu tenho mais 1000 dúvidas, Uber, mas já são 8h40, nós vamos precisar encerrar. Você está convidadíssimo para vir para a FAV. Meu ambulatório de distrofia é toda terça-feira de manhã, então já se programe. E foi um prazer lhe receber aqui hoje. Camila, eu queria fazer uma pergunta para o Uber. O Uber é Marcelo Ventura que está falando. Tudo bem? Parabéns. Tudo bem. Eu vi com muita atenção a sua aula, mas queria fazer uma pergunta de ordem prática. Nessa situação de diagnóstico e, obviamente, possível orientação de um tratamento para as complicações de cada situação dessa, eu queria fazer uma pergunta da seguinte: com relação às perspectivas de correção dessas alterações genéticas antes do nascimento, que eu acho que tem todo sentido, isso no futuro, seguramente essas síndromes, essas coisas serão corrigidas antes do nascimento. Você vê alguma perspectiva num futuro próximo de que essas síndromes sejam identificadas, corrigidas no cromossomo ou, de uma certa forma, alterado o cromossomo para que ele passe a ser um cromossomo normal? Você vê isso como possibilidade? Assim, o diagnóstico, eu acho que isso vai ser, assim, eu acho que no futuro próximo, com o desenvolvimento de inteligência artificial mais avançada, com a capacidade maior de análise genética, que hoje em dia, se a gente faz a gente não consegue fazer praticamente em nenhum lugar um whole genome sequencing ainda, não consegue testar o genoma inteiro do paciente, porque a análise do resultado é muito complicado. E mesmo com o atual desenvolvimento das análises de computador, tudo, a gente ainda não consegue achar a maioria das alterações ali expressas, etc. Então, mais para frente, com o desenvolvimento dessa capacidade, eu acho que esses testes podem ser importantes para fazer um diagnóstico até pré-natal. Agora, o tratamento aí vai depender muito do gene também, porque tem muitos desses genes aqui, que os genes sindrômicos, obviamente, caso eles consigam fazer o diagnóstico pré-natal, talvez poderia fazer algum tipo de manipulação genética, mas aí talvez teria que ser feito isso até mesmo antes da concepção. Com relação a fazer um tratamento, por exemplo, intraútero, alguma coisa assim, aí eu acho mais difícil trabalhar, e eu acho que isso vai demorar mais, porque esses métodos de edição gênica, tudo, eles ainda estão num estágio de desenvolvimento que tanto a acurácia quanto a eficácia de porcentagem de edição ainda não é tão alto para você fazer esse tipo de tratamento. Então, acho que pode ser uma perspectiva para o futuro. Eu não sei ainda se eu vou conseguir pegar isso, se a nossa geração vai conseguir pegar isso na correção pós-concepção. Pré-concepção e pós-nascimento, com tratamento local ou sistêmico, isso com certeza vai ser uma realidade. Então, vamos encerrar por hoje, agradecer mais uma vez a Allergan, a Latinofarma e a Novartis pelo apoio ao nosso Web Update. Obrigada, Uber, e em breve lhe convidaremos ao vivo, presencialmente, para vir aqui a Recife ver os nossos pacientes. Muito obrigada, viu? Boa noite. Muito obrigada, Uber. Obrigado, pessoal. Até mais, obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigada, Camila. Obrigada, Uber. Obrigada, Maria.